Olá, hoje o vídeo é um desabafo em relação aos erros do poder público. E o poder público que eu falo no sentido genérico é o poder público municipal, federal e estadual. Por quê? Porque a gente vê repetidamente isso acontecendo nos estados do nosso país, nos municípios do nosso país e em todo o nosso país, pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Eu sou Tasso Henrique Brandão. Vamos nessa! Vamos falar dos erros do poder público em relação a algumas coisas que estão acontecendo no país e que aconteceram já recentemente, muito triste, que poderiam ter sido evitadas se o poder público agisse como deveria agir, certo? Com responsabilidade, fiscalização e tudo. Mas antes de entrar no assunto, eu peço a você que dê o like no vídeo, ajude o canal a crescer. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Vamos ao assunto. Vou lembrar aqui, infelizmente, de alguns casos muito tristes que aconteceram no nosso país e que estão acontecendo atualmente. Por exemplo, aquele incêndio na Boate Kiss. Tudo aquilo dali poderia ter sido evitado. Como? Se o poder público tivesse agido com um rigor maior, com a fiscalização, com cobrança. Tá, foi um erro, o empresário errou. Isso aí não exime o erro do empresário, não exime o erro de outras pessoas, quem quer que seja, não exime. Mas o erro inicial, o erro primário, certo? Que a responsabilidade cabe ao poder público fiscalizar para evitar esse tipo de acidente e, teoricamente, consequentemente, evitar um prejuízo para o próprio poder público e para as famílias, ou seja, para a sociedade, é que ele fiscalize de forma efetiva e de forma eficiente. Ou seja, aquele problema, o que aconteceu, aquela catástrofe que aconteceu na Boate Kiss, poderia ter sido evitado se tivesse uma fiscalização em relação a um plano e em relação ao incêndio, tá? A uma emergência, por onde é que essas pessoas vão sair, como é que vai ser a sinalização, como é que tem que ser. Isso foi um erro do poder público, tanto do governo municipal como do governo estadual, porque no Brasil quem é responsável por essa fiscalização é o Corpo de Bombeiros Militar. Então foi um erro da prefeitura que não fiscalizou o projeto arquitetônico como que seria, e foi um erro também do Corpo de Bombeiros que não fiscalizou de forma efetiva e eficiente e não cobrou e não impediu que aquela boate funcionasse até que fosse corrigido todos os erros ali em relação à segurança das pessoas que estavam lá. Portanto, a meu ver, um erro do poder público na fiscalização. Aí depois que acontece aí no Brasil inteiro, vários estabelecimentos comerciais, de boates, etc., desse tipo de estabelecimento foram fiscalizados. Ou seja, teve que haver a catástrofe, o desastre, para que o governo tomasse alguma providência. Isso é um completo absurdo, mas é assim que funciona no nosso país, infelizmente. E o pior, o governo brasileiro, isso eu falo, estadual, federal e municipal, não aprende com os próprios erros, não aprende, não adianta. É lamentável isso, e isso, a meu ver, é falta de educação, é falta de cultura, que o povo brasileiro, infelizmente, nós não temos acesso à educação de qualidade, nós não temos acesso à cultura. Mas vamos seguindo, certo? Aconteceu esse problema na Boate Kiss. Outros eu vou esquecer, com certeza, outros piores eu vou esquecer e outros menos piores, como da Boate Kiss, eu vou esquecer de falar aqui. Vou falar dos que eu lembro. E qual é o próximo que eu lembro? Ora, o desastre de Mariana, quando estourou lá a barragem e morreu 19 pessoas, salvo engano. O que foi resolvido? Nada foi resolvido. A Vale até hoje está enrolando as pessoas, não quer pagar as indenizações e o negócio vai correndo frouxo e nada acontece. CPI lá na Câmara dos Deputados, até hoje a CPI de Mariana não foi resolvida, até hoje. Esse é o grande problema. Um desastre daquela magnitude aconteceu. Por que é daquela magnitude que eu falo? Não é por causa que foi só 19 mortes. Não. É um número absurdo, 19 pessoas. Mas
o desastre ambiental foi catastrófico, foi enorme, foi gigantesco. E todas aquelas pessoas que dependiam do Rio Doce estão sendo prejudicadas até hoje. E a Vale fresca com a cara dessas pessoas, xinga, cospe na cara dessas pessoas. É isso que está acontecendo e o governo brasileiro não faz nada. Nada. Infelizmente o governo brasileiro não faz nada. Essa é a nossa realidade. Não faz nada e a prova desse não faz nada é o último desastre, aquela barragem lá que estourou e matou mais de 200 pessoas. A barragem de Brumadinho. É um grande absurdo. Se contrata uma empresa, a empresa vai lá e atesta, diz que tá ok e tudo. Ah, o cara tá preso, o engenheiro tá preso. Sim, mas 230 pessoas morreram. 230 pessoas morreram. Além disso, o dano ambiental foi gigantesco, foi maior ainda. E a gente teve um problema anterior que foi o de Mariana. A gente não aprende com os nossos erros. Essa é a nossa realidade, infelizmente, e é um grande absurdo que isso aconteça no nosso país. A gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à tecnologia para evitar que isso aconteça, mas a empresa Vale não está nem aí. E o governo brasileiro não faz nada e a justiça, infelizmente, é muito lenta. E é isso que acontece, certo? Erros, problemas e vai continuando, vai persistindo. Depois teve outra barragem que estourou, mas teve um plano de contingenciamento justamente para evacuar cidades próximas àquela barragem. Porém, o dano ambiental está lá. O dano ambiental está lá e nada é feito. Nada se resolve. Isso é um grande absurdo. Não existe isso, é inadmissível isso. Nós temos recursos, nós temos estrutura para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Aí agora, recentemente, em Fortaleza, um prédio desabou. Um prédio desabou, porque o engenheiro foi lá e começou a tirar as colunas, diminuir a coluna para melhorar a estrutura do prédio, mas não colocou nenhuma escora no prédio. Nenhuma escora. É muita ignorância. Até eu, que sou formado em Direito, eu sei que tem que ter uma escora ali para poder sustentar a estrutura. E ele simplesmente tirou. Ah, é culpa do engenheiro, ele é um assassino, ele fez isso, ele fez aquilo. Opa, calma lá. E o poder público? Onde era que estava? Por que o poder público não fiscalizou? A gente volta para a mesma história da Boate Kiss e de Brumadinho. Por que o poder público não fiscalizou? E é porque o município de Fortaleza tem uma lei que tem que fiscalizar a estrutura predial, certo? Existe uma lei, mas não tem fiscal, não há fiscalização, ou seja, o poder público está sendo omisso com sua responsabilidade. E foi isso que aconteceu mais uma vez. Não foi tirada a RT, o CREA não serve para nada. Eu não sei para que serve o CREA. Até hoje eu estou tentando descobrir para que serve o CREA, a não ser para tirar dinheiro dos engenheiros ou do proprietário, enfim. É para isso que serve o CREA. Porque não tirou a RT e o cara estava lá acabando com as colunas, acabando com os pilares de sustentação do prédio. Não tem fiscalização. Ali também tem responsabilidade o síndico, a meu ver. O síndico tem responsabilidade. Por que o síndico não exigiu um ART? Por que o síndico não exigiu uma empresa responsável, já de nome na cidade, já conhecida e tudo, fosse lá fiscalizar? Por que o síndico não chamou o município para ver a realidade? Por quê? É culpa do poder público. Inicialmente é culpa do poder público que não fiscaliza. Não fiscaliza. E o CREA, quando se tirou a RT, era para o CREA ir lá e verificar se está tudo de acordo, se está tudo conforme. Isso não acontece. E aí vai o prédio desaba. Desaba e mata 9 pessoas, salvo engano. Então foi um grande absurdo. E para mim o erro do poder público, porque não fiscaliza da forma adequada. E aí, para finalizar aqui, a catástrofe, o desastre ambiental que está acontecendo no litoral nordestino, que o governo federal simplesmente se omitiu. O governo federal está preocupado em saber, em descobrir quem foi que vazou o óleo. E isso daí é uma preocupação? Tem que ser, lógico. Mas é uma preocupação que tem que ser secundária, terciária. Não interessa. Agora, neste momento, não faz diferença quem foi que soltou, se for a Venezuela, se for o Iraque, se for o Japão, se for os Estados Unidos, se for a Holanda. Não interessa. Não interessa.
O que interessa agora é evitar o desastre mais ainda. E o governo não fez. O governo não fez, certo? O óleo está chegando na costa nordestina, está prejudicando todo o ecossistema marítimo ali daquela parte, está prejudicando a renda das pessoas que vivem daquilo dali, não só o turismo, mas o pescador também, certo? Os ribeirinhos e por aí vai. É um grande absurdo isso. E o governo ele tem como? Tem. Ora, se tem 100 milhões para dar para o PSL, como é que não tem 100 milhões para resolver um problema ambiental que vai prejudicar a vida de milhares ou até milhões de pessoas? Como é que não tem? E sem falar na vida marinha ali, no ecossistema, que vai acabar. Os peixes estão contaminados, os animais ali estão contaminados. E por aí vai. É tóxico. O óleo é tóxico. Corrói plástico. É um absurdo. E o governo está brincando. O governo está brincando. Isso daí era para ser feito um plano, que parece que existe um plano de contingenciamento, que era para estar sendo feito lá em alto mar, para evitar que chegasse aqui ao litoral. Mas não está sendo feito. Não está e é um grande absurdo. Ah, não tem dinheiro, ah, não tem isso, ah, não tem aquilo. Se vire, meu patrão. Isso daí está prejudicando todo o país, a economia, o ecossistema, tudo, os animais, tudo. A vida marinha está prejudicando. E o governo, até agora, não se manifestou de forma efetiva e eficiente para combater o desastre. E aí eu pergunto a você, isso é culpa de quem? É um grande erro do poder público. E agora em esfera federal. A gente falou municipal, estadual e federal. Essa é a questão. O Brasil não aprende com os próprios erros porque eles não estão preocupados com o nosso país. Eles não estão preocupados com o nosso país. Infelizmente, essa é a realidade. O nosso país está passando por grandes problemas, grandes dificuldades. Já teve Brumadinho, uma catástrofe gigantesca, certo? E agora vem esse desastre ambiental, as queimadas na Amazônia também. E o governo está ali omisso, tranquilo, diz que não dá e tudo. Qual é a briga do governo? Socialismo e capitalismo, certo? Liberalismo e por aí vai. Qual é a briga do governo? PSL e presidente da República. Essa é a briga do governo. Dinheiro e ideologia. E o nosso país continua com os mesmos problemas que a gente tinha há 30, 40, 50, talvez 100 anos atrás. Nós não conseguimos evoluir. E essa nova política, eu vou dizer para vocês, se isso é nova política, pelo amor de Deus, infelizmente eu prefiro a velha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, dê o like no vídeo, um grande abraço, força, foco, fé e avante!